O vídeo de hoje vai ser sobre tecido epitelial e conjuntivo. Apostila eleva. Vamos lá. Os seres vivos podem ser classificados de acordo com o número das células, como unicelulares e multicelulares. Vale lembrar que a reprodução dos seres vivos, nós, assim como dos outros animais, cachorro, gato, papagaio, periquito, é sexuada, ou seja, cada indivíduo é originado pela fusão de dois gametas, gerando o quê? O filhinho, o bebê. Vamos lá. É importante saber que a área da biologia que estuda os tecidos é a histologia. Nesse capítulo, vamos ver sobre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Epitelial, pele, não sei o que. Isso. Vamos lá. Os tecidos epiteliais ou epitélio são formados por células justapostas que encontram-se sobre a lâmina basal, uma camada constituída principalmente por colágeno. A lâmina basal separa o epitélio do tecido conjuntivo, que fica situado logo abaixo. Outra característica importante dos tecidos epiteliais é a ausência de vasos sanguíneos. Por isso, realizam trocas gasosas e recebem nutrientes do tecido conjuntivo adjacente. São classificados em epitélio de revestimento e epitélio glandular. O epitélio de revestimento. O tecido epitelial de revestimento é responsável pelo revestimento, lógico, externo do corpo e pelo revestimento interno dos órgãos. Além disso, as células desse tecido estão perfeitamente unidas umas das outras. Unidas. Não separa, estão perfeitamente unidas. Os tecidos epiteliais de revestimento geralmente são classificados de acordo com o número de camadas celulares e as formas das células, podendo ser epitélio simples, epitélio estratificado e epitélio pseudo-estratificado. Tem células pavimentosas, cúbicas, prismáticas e um tecido conectivo. O epitélio glandular é constituído por células que produzem e eliminam secreções importantes para o organismo. As substâncias produzidas pelas glândulas podem ser os seguintes tipos: mucosas, serosa ou mistas. As glândulas podem ser classificadas de acordo com a forma de secretar, em exócrinas, endócrinas ou mistas. As glândulas exócrinas eliminam suas secreções para fora do corpo ou para cavidades internas de órgãos através de um ducto ou um canal. As glândulas sudoríparas são exemplo de glândulas exócrinas. O suor sai, é um exemplo. As glândulas endócrinas eliminam suas secreções, chamadas de hormônios, diretamente no sangue. A tireoide é exemplo de uma glândula endócrina. As glândulas mistas eliminam as secreções de forma exócrina e endócrina, então eliminam das duas formas. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas elimina das duas formas, endócrina e exócrina. As especializações das células epiteliais. As células dos tecidos epiteliais, especialmente os epitélios de revestimento, apresentam as seguintes especializações: junções celulares, microvilosidades, invaginações da membrana e os cílios. A base das células fica aderida à lâmina basal através da estrutura chamada de hemidemossomos. Os desmossomos são estruturas proteicas que apresentam formato de disco, sendo constituída por duas metades, uma delas na membrana de uma célula e a outra na membrana de uma célula vizinha. A zona de adesão são estruturas presentes na parte apical das células, que faz com que haja uma forte adesão entre células vizinhas. Na parte intracelular da junção existe um cinturão de proteínas, actina e miosinas. A zona de oclusão, a junção celular presente em epitélios com função de absorção, como o epitélio que reveste
o intestino delgado, estando localizada acima da zona de adesão, e é formada pelas proteínas ocludina e claudina, que unem células vizinhas sem deixar espaço entre as membranas plasmáticas. Junções do tipo gap ou comunicantes são compostas por proteínas conexinas que formam um tubo, fazendo com que os citoplasmas de células vizinhas fiquem em contato direto. Dessa forma, a junção comunicante permite o livre trânsito de pequenas moléculas e íons entre células. Microvilosidades são projeções de membrana plasmática que aumentam o contato das células com o meio, fazendo com que a capacidade de absorção do epitélio seja mais eficaz. As microvilosidades estão presentes no intestino delgado. Temos dois intestinos, o intestino grosso e o intestino delgado, viu? Eu sei. Invaginações. Não é aquilo que você está pensando. As invaginações são dobras internas das membranas plasmáticas presentes em epitélios especializados na troca de substâncias, como o epitélio que reveste os túbulos renais. Os cílios são estruturas microscópicas móveis e que são semelhantes aos pelos. Cílios, né? Não deve ser esse cílio do olho, né? Mas deve ser parecido. Ou sei lá. Pode ser esses pelos do nariz. Não sei, tá escrito aqui, vamos lá. Os cílios estão presentes em epitélios que precisam remover muco e partículas, como o epitélio presente na tranqueia. Tranqueia é tranqueia que fala? É traqueia, gente, não é tranqueia. É traqueia. É aqui na garganta. O tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o mais abundante e sustenta os outros tecidos que compõem o corpo. Caraca, o corpo só tem tecido. Gente, Deus criou para que isso tudo? Não tem para quê. As células dos tecidos conjuntivos não são justapostas. Então, a do epitelial é justaposta. Elas são uma unida à outra. Do conjuntivo já não é. O conjuntivo não tá nem aí. Não quer saber, não quero saber. Um para um lado, outro para o outro e é isso. Pois geralmente elas ficam separadas uma das outras com um material gelatinoso chamado de matriz extracelular, viu? A diferença entre os tipos de tecido se dá devido à diferença de tipo de célula e à proporção entre a matriz e a quantidade de células. A matriz extracelular, que é aquela que separa o tecido conjuntivo um do outro, é formada por fibras que estão imersas em uma substância gelatinosa formada por água, sais minerais, proteínas, polissacarídeos ligados às proteínas. Existem 3 tipos de fibras que podem estar presentes na matriz extracelular: as colágenas, as elásticas e as reticulares. As fibras colágenas são resistentes e formadas por colágeno. Tudo formado por colágeno, já pensou? As fibras elásticas são formadas por Cadê? As fibras elásticas são formadas por glicoproteínas e pela proteína elastina, responsável por conferirem elasticidade à pele. Já as fibras reticulares são constituídas por um tipo especial de colágeno e formam um trançado firme que conecta o tecido conjuntivo aos tecidos vizinhos. Dá para vocês me ouvir? Se não der, é problema de vocês. Os tecidos... Peraí, gente, coceira. Os tecidos conjuntivos são divididos em tipos de tecidos conjuntivos propriamente ditos e tecidos conjuntivos especiais. Os propriamente ditos são frouxo e denso. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos são os tecidos que apresentam a maior distribuição no corpo humano e que são classificados em tecido conjuntivo frouxo e denso. Nestes tecidos, a matriz extracelular é rica em glicoproteína e proteoglicanos. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos auxiliam no transporte de diferentes substâncias e participam da defesa do corpo. O tecido conjuntivo frouxo apresenta fibras colágenas novamente, elásticas
e reticulares, que são distribuídas frouxamente e em quantidades iguais. O tecido conjuntivo frouxo é flexível e não é muito resistente à tração. Nada resistente. Está localizado logo abaixo da epiderme, um tecido responsável por nutrir as células epiteliais, derme, epiderme, pele. Tecido conjuntivo denso modelado. É um tecido que apresenta fibras grossas orientadas paralelamente. É paralelo. Elas não se unem. Paralelo. Característica essa que a torna bastante resistente e pouco elástica. Não é elástica. É bem resistente, firme. O frouxo é flexível e não é muito resistente à tração. Então, ele é flexível e não é resistente à tração. E o conjuntivo denso modelado é bastante resistente e pouco elástico. Então, ele não estica. Esse tecido conjuntivo denso modelado é constituído por tendões e ligamentos. Próxima folha. O tecido conjuntivo denso não modelado é um tecido que não tem forma definida. Jogou, caiu. Uma vez que acompanha a forma do órgão no qual faz parte. Apresenta fibras entrelaçadas que dão resistência e elasticidade ao tecido. O tecido conjuntivo denso não modelado encontra-se na camada reticular da derme e forma as cápsulas envoltórias de diferentes órgãos, como rins, baço, fígado e testículo, até o testículo. A pele, vamos falar da pele. Pele branca, preta, morena, parda, transparente, qualquer pele. Vamos lá. A pele é o órgão responsável por diversas funções importantes. Não é só para você tatuar. Como proteção, percepção tátil. A pele da mão você tem percepção tátil. Tu encostou, tu sente. E manutenção da temperatura corporal. Frio, tua pele vai esquentar. Calor, tua pele vai esquentar igual. Vamos lá. Esse órgão é formado por duas camadas unidas entre si. A epiderme e a derme. Lembra lá que eu já tinha falado? Da epiderme e da derme? Vamos lá de novo. A epiderme é a camada mais superficial da pele. Formada por um tecido epitelial de revestimento que é classificado como pavimentoso estratificado. Essa camada pode ser subdividida da seguinte forma: camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. A camada basal é a camada mais interna. Não chega na derme, mas ela é mais interna. Tá entendendo? Porque a derme já é outra parte. A gente tá na epiderme. A camada basal é a camada mais interna formada por células prismáticas que apresentam elevada taxa mitótica. Falei errado. Assim, constantemente são geradas novas células. A camada espinhosa está localizada logo acima da camada basal. Nela, as células apresentam prolongamentos que unem as células entre si. A camada granulosa é a região logo acima da camada espinhosa, onde as células passam a apresentar forma cúbica. A camada córnea é a camada mais externa da pele, sendo formada por células mortas e queratinadas, que ficam achatadas como escamas. A camada que tu sente da pele é a camada córnea. Aqui, camada córnea. Aqui, camada córnea. Tu passa a toalha, tu nem sente, mas no banho sai, né? Camada, tá escrito aqui, as escamas, as queratinas, as peles mortas, sai. As principais células da epiderme. Os melanócitos, que são células especializadas na produção de melanina. Quem é mais neguinho tem mais melanina. As células de Langerhans, não sei falar, são células que possuem muitas projeções. Essas células realizam reconhecimento e a destruição de agentes estranhos que eventualmente entram na pele. Credo. Estimulando o sistema imunológico.
As células de Merkel, não sei, são células que estão em contato com as fibras nervosas que partem da derme e penetram na membrana basal. Essas células percebem os estímulos mecânicos transmitindo-os às fibras nervosas. Tipo, deve ser isso. Encostou, ai, senti. Deve ser por aí. A derme. Vamos pra derme. Saiu da epiderme, entrou na derme agora. A derme é formada por um tecido conjuntivo e é dividida em duas camadas, a papilar e a reticular. A camada papilar é a primeira camada da derme, logo abaixo da epiderme. Tem a epiderme, que é a camada mais acima. A derme, a camada mais abaixo. Então, esse meu dedo aqui é a camada papilar. Entendeu? É a primeira camada da derme, logo abaixo da epiderme. Formada por tecido conjuntivo frouxo, apresenta inúmeras saliências que se encaixam nas Formada por tecido conjuntivo frouxo, apresenta inúmeras saliências que se encaixam nas reentrâncias da epiderme. Essas saliências aumentam o contato e a adesão entre a derme e a epiderme. A camada reticular está localizada logo abaixo da camada papilar. Camada papilar, camada reticular. É constituída por um tecido conjuntivo mais denso e rico em fibras elásticas, mas possui um menor número de células. Tudo tem um porém, né? É a vida. Nessa camada também existem vasos sanguíneos, vasos linfáticos e terminações nervosas, além das raízes dos seus pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. É tudo na camada da derme reticular. As principais células presentes na derme são As principais células presentes na derme são os fibroblastos, que produzem componentes na matriz extracelular. As fibras presentes na derme podem ser colágenas, elásticas ou reticulares. Anexos epidérmicos. Anexos é o que está lá anexado à epiderme. A pele está relacionado à epiderme. A pele não, os pelos são anexos epidérmicos, então estão relacionados à pele. Estão anexados à camada epidérmica. Os pelos são estruturas de queratina semelhantes a bastões e que são formadas a partir de compactação de restos de células epidérmicas mortas. Tu vai olhar pro seu pelo agora, tu vai se desesperar, porque teu corpo é formado por coisa morta, cara. Você tá vivo formando coisa morta. Isso não tem lógica. Vamos pra próxima. As unhas. As unhas são placas de queratina que estão localizadas nas pontas dos dedos. Não me diga que minha unha está localizada na ponta do dedo. Eu não sabia. Que nos dedos dos pés dão equilíbrio. Ao caminhar, nos dedos da mão ajuda a segurar os objetos. É, tá escrito no livro, né? No dedo da mão ela serve para você pintar. No do pé, pra nada. As glândulas sebáceas são localizadas junto aos folículos pilosos, onde lançam uma secreção oleosa. Pele oleosa, secreção oleosa. É tudo culpa da quê? Das glândulas sebáceas. A função dessa glândula é lubrificar a pele e os pelos como forma de evitar o ressecamento. Minha pele nunca foi ressecada, por isso que eu sou o quê? Pele oleosa. Vamos para a próxima. As glândulas sudoríparas, glândula do suor. Se você ouviu sudorípara, é suor. Localizadas na derme, se encontram a poros na superfície epiderme, onde eliminam o suor. O pelo aqui de cima, ó, dá pra ver? O pelo aqui de cima é parte da epiderme. Mas as glândulas dos pelos, né? Os poros estão na onde? Na derme. O suor é bastante importante para manter a temperatura corporal, uma vez que,
Ao evaporar, absorve grande quantidade de calor da superfície corporal, fazendo com que ela resfrie. Um beijo para vocês. Acabou o capítulo 18.